Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão no canal Tubepédia, a sua enciclopédia no YouTube. Hoje nós vamos continuar falando sobre as classes gramaticais. Em nossa playlist de língua portuguesa, nós já consideramos várias das classes gramaticais, como por exemplo os substantivos e também a classe gramatical dos pronomes. Hoje nós vamos falar sobre preposição. Mas antes de falarmos sobre preposição, não se esqueça, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Você sabe o que é uma preposição? Preposição é a palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos de uma oração. Ou seja, a preposição vai ligar uma frase com outra. Vejam um exemplo. Os colegas de Jonas perderam o jeito de pintar. Percebeu que a palavra de está grifada na frase? Sim, esta palavra é uma preposição. Veja como ela está sendo usada nesta frase. Vejam aí os elementos de ligação por preposição, que no caso é a preposição de. Colegas de Jonas e jeito de pintar. Então note que o de aí no caso está fazendo uma ligação entre os colegas, que são colegas de Jonas, e o jeito, que no caso é o jeito de pintar. Ainda continuando a falar sobre a definição de preposições, veja que as preposições são palavras invariáveis. Não sofrem flexão de gênero, número ou grau, mas as preposições podem combinar com outras palavras. Veja esses exemplos. De mais o vira do. Em mais um vira num. É bem comum nós fazermos uso de preposições e nem percebemos que estamos usando. Por exemplo, quando você diz em um lugar, muitos falam num lugar. Então, em mais um, preposição num. Há também uma outra famosa combinação de preposição com artigo, que é o a, chamado de aconcrase ou acraseado, como muitos falam. Mas isso é para um vídeo posterior, onde vamos explorar bastante o uso de crase. Mas veja agora os tipos de preposição que existem. Nós temos as preposições de lugar, modo, tempo, distância, causa, instrumento e finalidade. Para entendermos o uso das preposições em cada um desses tipos, vamos ver um exemplo de cada. Começando com o lugar. Ele veio de Itajá. O de, no caso aqui, é uma preposição, mostrando do lugar de onde ele veio, no caso Itajá. O segundo exemplo de tipo de preposição, modo. Foram organizados em fila. Então, o modo como se foi organizado em fila, a preposição em no caso aqui. Outro tipo, tempo. Por 2 vezes ele disse. Então, esse por é preposição e não o verbo por. Então, por 2 vezes ele disse. O tempo, né? Foi 2 vezes. Outro tipo, distância. A 1 metro de distância, ou seja, a distância ali era de 1 metro. E o a, no caso aqui, é uma preposição e não um artigo. Outro tipo de preposição, causa. Com a crise, perdeu-se dinheiro. Então, a preposição com, indicando a causa da perda do dinheiro, que foi a crise. Outro tipo, instrumento. Cortou a laranja com a faca. Novamente aqui, a preposição com, indicando o instrumento que foi usado para se cortar a laranja, que no caso foi a faca. E por fim, a preposição de tipo finalidade. Enfeitei a casa para a festa. Note aí a preposição para, indicando qual foi a finalidade para a qual havia se enfeitado a casa, ou seja, para uma festa. O uso das preposições é muito comum e a gente faz uso dela no dia a dia,
mas talvez não percebe ou não sabia que eram preposições essas palavras. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo das classes gramaticais. Ainda temos mais algumas para considerar. Se você quer dar alguma sugestão de vídeo, fazer um comentário, um elogio, uma crítica para a Tubepédia, não se esqueça, use os comentários aqui embaixo para dizer o seu desejo. Ah, e não se esqueça, siga a Tubepédia nas redes sociais, no nosso Facebook e também no Instagram. E lembre-se, se inscreva no nosso canal, dê um joinha e ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.